Meu amigo, esse governo Lula é uma piada pronta, o negócio é impressionante. Gravei um vídeo aqui todo certo, todo bem produzido, falando do negócio do IOF que o governo colocou, e o Haddad, a Simone Tebet, etc. Eu acho que na hora que eu estava gravando o vídeo, eles já estavam se reunindo para desdizer o que havia sido anunciado horas antes. É uma coisa impressionante. Olha o grau de descoordenação desse desgoverno, o grau de incompetência, porque eles não são capazes de mensurar o impacto de um anúncio que eles vão fazer, porque voltaram atrás nesse negócio aqui do aumento do IOF. Em partes, não voltaram totalmente nessa questão de aumentar impostos, nada disso. Mas o estrago já estava feito. De fato, parte disso aqui, houve o recuo, de fato, houve ali uma questão de manutenção para a população do IOF de maneira geral, assim, mas o que pesou realmente na questão e que acabou sendo alvo de um debate, de uma reunião de emergência do pessoal da equipe do governo Lula, da equipe econômica e outros, é justamente de a direita usar isso para atingir o governo ainda mais no momento em que, convenhamos, né, meu amigo, não há capital político a ser queimado mais pelo governo Lula. Aliás, chamaram isso de efeito Nicolas. O pessoal está desesperado com a direita nas redes sociais. Importante frisar. Aliás, os memes do Tachad voltaram. Tem que voltar mesmo a cada nova oportunidade. Isso tem que ser trazido à tona. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E, bem, já era meio que esperado que houvesse uma repercussão muito negativa do caso. Agora, o que eu não esperava, sinceramente, é que o governo voltasse atrás tão rapidamente assim. Porque aconteceu com o negócio do Pix lá no começo desse ano, que o governo sustentou, o Haddad sustentou isso durante vários dias, até que a coisa se tornou insustentável. Ele teve que voltar atrás e falar que não ia fazer mais por causa das fake news, sei lá, qualquer desculpa do tipo. Mas demorou alguns dias para acontecer. Assim como o governo Lula cozinhou o Carlos Lupe durante uns 10 dias até demiti-lo quando a coisa ficou realmente insustentável. Agora, isso que aconteceu é uma novidade. A equipe econômica anunciou de tarde, no final da tarde, depois do fechamento da bolsa, tá? Para não ter o impacto na bolsa de valores, anunciou isso no finalzinho da tarde para, de noite, fazer uma reunião para corrigir rumos e logo na sequência anunciar que voltou atrás nesse anúncio que foi feito. Meu amigo, é de uma incompetência, de uma bagunça que não tem precedentes. Nenhum governo na história brasileira, pelo menos da redemocratização, foi tão incompetente assim em matéria de dar uma notícia, de fazer um pronunciamento, um anúncio. Parece que eles não conversam sobre isso, porque repercussão negativa, é claro que daria. Como que não? O governo vai vir com uma proposta de aumentar impostos, depois de ter penado com toda sorte de enxurrada de memes do Tachad lá no passado, com as comprinhas e vários outros temas. Como que o governo achou que isso aqui ia ser bem aceito pela população, ia ser bem aceito pelo mercado? É claro que a coisa não iria acontecer. É um governo desnorteado mesmo, como diz o pessoal do antagonista. Então, houve aqui uma mudança. Aliás, eles publicaram aqui no Twitter, inclusive, e tomaram uma notinha da comunidade do Twitter. Inclusive, esse anúncio foi feito com a data de ontem, 22 de maio, e de fato foi publicado ontem. Né? Eu tô gravando na noite do dia 23, tem quase 24 horas que eles publicaram isso aqui. Poucas horas depois do anúncio que foi feito. É uma coisa impressionante. Olha só como eles iniciam esse negócio. O Ministério da Fazenda informa que após diálogo e avaliação técnica, será restaurada a redação do inciso tal aqui para alíquota zero de IOF para algumas aplicações e etc. Meu amigo, não conversaram, não dialogaram antes, não fizeram avaliação técnica antes, saíram dando pronunciamento por aí, sem antes fazer o beabá, fazer o dever de casa. Meu amigo, é de um grau de incompetência que realmente não tem precedentes.
E aí o Ministério da Fazenda ainda falou que a alíquota atualmente vigente para o IOF para remessas ao exterior por parte de pessoas físicas de 1,1% vai continuar nesse patamar sem alterações. Tomou uma checagem aqui, porque na verdade a alíquota é 0,38%, conforme o próprio site de notícias do governo. Então tá tudo errado nessa história aqui, um governo que mete os pés pelas mãos, sem dúvida. Então, foi uma mudança aqui para alguns itens específicos, outros continuaram vigorando. Tá uma bagunça, ninguém sabe na prática como vai funcionar. O Banco Central não foi consultado sobre isso. Gabriel Galípolo falou que não estava sabendo dessa história, ou seja, tudo feito nas coxas mesmo, de qualquer maneira. E o retrocesso nesse anúncio aconteceu nessa reuniãozinha no final da noite de ontem, o dia que isso aqui foi anunciado, fatídica noite em que isso foi anunciado. O governo desesperadamente anunciou o recuo desses impostos aí, temendo, né, que isso aqui fosse feito, explorado pela oposição, pela direita, como aconteceu na crise do Pix no começo desse ano. Falaram aqui que seria um novo efeito Nicolas. Sim, meu amigo, de fato, né? Aí o pessoal da Folha está dizendo que a disseminação de informações distorcidas. Meu amigo, né? Não tinha nada distorcido na fala do Nicolas, muito pelo contrário. Bastante claro, inclusive. E ele faria de novo um vídeo falando disso aqui, já devia até estar pronto para publicar se bobear. Falando disso aqui, com a verdade mesmo, expondo os fatos como ele tem feito de maneira geral. Então, o pessoal pensou que seria necessário fazer uma resposta imediata a esse tema, mas como era de se esperar, a decisão de retroceder com isso veio, olha só, quem que estava nessa reuniãozinha aqui, né? Rui Costa, Sidônio Palmeira e Gleisi Hoffmann. Pois é, o núcleo duro do governo Lula, os seus grandes baba-ovos, estavam ali fazendo de fato aquele conluio para desdizer o Fernando Haddad. É óbvio que o Haddad, é óbvio que ele não iria mudar o que ele falou antes. O cara deu o pronunciamento ali já acreditando que era o correto a se fazer. Na cabeça dele estava certo, já estava tudo bem azeitado e etc. Mas aí veio a galera de cima, Rui Costa, da Casa Civil, o Sidônio Palmeira, que é da comunicação, e a Gleisi Hoffmann, que, enfim, é a Gleisi Hoffmann, e falaram, não, você vai ter que mudar isso aí. Inclusive o cara, né, já tinha ido para São Paulo, o Fernando Haddad, esteve em Brasília para fazer o anúncio, voltou para São Paulo, participou disso aí à distância, né? E aí ele perguntou para o Sidônio quando que era para anunciar isso, ele falou, ó, meu amigo, vamos anunciar de noite ainda, né? E aí, realmente, a coisa desandou por completo e a emenda ficou pior do que o soneto e não foi suficiente para impedir a disseminação, é claro, de mais memes do Tachad para a gente se divertir. Olha só, Bebê Tachorne, tá aqui de novo, né? O Bebê Tachorne participando. Olha só, Luiz Inácio e Tachad, 10 coisas que eu taxei para você. Pois é, Tachad aprontou mais uma, aumentou o IOF para 3,5%. Tributei desde o princípio, ó, taxa de Gaza, enfim, né, meu amigo? Aqui, ele falou que não negociou nenhuma medida que ele próprio falou, né, com o Banco Central, e aí responderam para ele, nem com o trabalhador, meu mano. Aí depois reclama dos memes do Tachad, memes muito merecidos, sem sombra de dúvidas, né? Enfim, pessoal aqui, inclusive, de negócio de viagens, repercutindo isso muito negativamente, como era de se esperar, a galera falando aqui em termos mais chulos, a verdade, a realidade. Aqui o Tacharica, né, a versão do Tiririca, pior que tá, sempre fica mesmo de fato aqui. Enfim, meu amigo, o negócio ficou feio para errei, fui moleque, nesse padrão aqui mesmo que o governo fez. Foi mal, tava doidão. Meu amigo, os memes são um show à parte. Se tem alguma coisa que se salva nessa bagunça toda do governo, é justamente isso. Mas é um retrato do governo Lula. Não há um governo, não há uma estrutura, um gabinete ministerial coeso. Tem partes, tem facções ali que operam independentemente umas das outras. É claro que a facção econômica não manda em nada, não tem poder. Até falam ali tecnicamente, apresentam em aquela coisa, aquele discurso todo que o mercado até gosta de ouvir, mas a realidade é implacável.
A facção política, a facção núcleo duro do PT, do Lula, age muito rapidamente para mudar esse cenário e fizeram o Haddad desdizer o que ele havia acabado de anunciar, mais ou menos como aconteceu em algumas ocasiões anteriores, demonstrando claramente para todo mundo que não há governo, não há coesão, tá todo mundo completamente perdido nessa história e, é claro, eu e você pagamos essa conta. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.